Olá, tudo bem por aí? Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num dos conceitos, mais profundos e centrais da fé cristã: a identidade de Deus Pai dentro da Trindade. Eu sei, parece um tema super complexo, mas é fascinante, pode acreditar. E vamos começar já com a pergunta de $1 milhão, né? A questão que, sério, intriga teólogos e fiéis há séculos. Como é que um único Deus pode ser, ao mesmo tempo, três pessoas distintas? Essa é a pergunta que vai guiar a nossa conversa hoje. Então, para a gente começar, precisamos alinhar o básico, né? O que é a Trindade? Olha, não estamos falando de três deuses, de jeito nenhum. A ideia é de uma única essência divina, o termo técnico em grego é ousia, que existe em três pessoas, ou hipóstases. Pensa assim, elas são perfeitamente unidas, indivisíveis, mas, e aqui está o pulo do gato, elas são distintas. Beleza, agora que a gente já tem essa base, vamos focar na primeira pessoa da Trindade, o Pai. E uma coisa muito legal é que a identidade de Deus como Pai não é algo que aparece pronto, sabe? É uma revelação que vai acontecendo aos poucos, ao longo da Bíblia. É uma jornada mesmo, que vai do Criador Todo-Poderoso a um Pai super próximo. E o ponto de partida para tudo isso é aqui. A grande confissão de fé de Israel, o Shema. Esse versículo é tipo a base de tudo. Uma declaração poderosa do monoteísmo. Antes de mais nada, a ideia central é essa. Deus é um só. Único, incomparável, ponto final. E olha só que interessante essa comparação. A gente consegue ver essa revelação acontecendo, sabe? De um lado, no Antigo Testamento, a imagem de Deus é muito ligada a seu Criador, o Juiz, o Libertador, o Pai da nação de Israel, algo mais coletivo. Aí quando a gente olha para o Novo Testamento, do outro lado, a coisa muda de figura. A revelação se aprofunda, se torna mais pessoal. Ele passa a ser visto como o Pai de todos, e o mais importante, um pai com quem se pode ter um relacionamento de verdade, íntimo. E essa virada de chave, essa mudança toda de perspectiva, tem um nome e sobrenome: Jesus Cristo. Foram os ensinamentos dele que, redefiniram radicalmente o jeito como a humanidade se relaciona com Deus. Ele apresentou Deus de uma forma totalmente nova, quase dupla. E a prova disso está aqui, na oração que talvez seja a mais famosa do mundo. Ela resume essa dualidade de um jeito genial. Que estás nos céus, isso fala da transcendência, da majestade, de algo muito maior que a gente. Mas logo em seguida vem Pai Nosso. E isso é um convite para uma intimidade, uma proximidade que para a época era algo simplesmente revolucionário. Mas essa intimidade chega no seu ponto máximo com essa palavrinha aqui, Abba. Isso não é só pai, é um termo em aramaico que é puro carinho, sabe? É quase como dizer papai. É uma relação que sai do campo das ideias, do intelectual, e vai direto para o coração. É sobre consolo, identidade, segurança. É um chamado que vem de dentro. Ok, agora que a gente entendeu essa revelação de Deus como Pai, vamos um pouco mais fundo. Vamos para a parte mais teológica da coisa. Qual é, afinal, o papel específico do Pai dentro da dinâmica da Trindade? E aqui a gente chega num conceito que é, fundamental. O Pai é descrito como o princípio sem princípio. O que isso quer dizer? Que ele é a fonte de tudo, a origem eterna de onde o Filho é gerado e o Espírito Santo procede. Pensa assim, ele não veio de ninguém, não tem uma causa. Ele é a causa. Ele é a própria origem. Para a gente entender melhor, vamos quebrar isso em 3 pontos. Primeiro, quando se fala em primeira pessoa, não é uma questão de poder ou hierarquia, tá? É sobre a relação, a ordem de origem. Ele é a fonte. Segundo ponto, ele tem vida em si mesmo, ou seja, a vida dele não foi dada por ninguém. E terceiro, ele é imutável, ele não muda. É a rocha, o fundamento seguro de tudo que existe. E olha, essa ideia não é de hoje não. Santo Agostinho, que foi um dos maiores pensadores da história da Igreja, resumiu isso de um jeito brilhante. Essa frase dele só reforça essa visão clássica, ortodoxa, de que o Pai é a nascente, a fonte de toda a divindade. Certo. Então a gente já entendeu que as pessoas são distintas. Aí vem a pergunta, mas elas agem sozinhas, cada uma por si? A resposta é um grande e sonoro não. E agora a gente vai ver como essa dinâmica funciona na prática. O conceito-chave aqui é o que os teólogos chamam de operações inseparáveis. O que significa isso? Pensa numa banda perfeita. Cada músico tem seu instrumento, seu papel distinto, mas a música que eles produzem é uma só, totalmente unificada. É mais ou menos isso. A ação de Deus é sempre única. A obra de um é, na verdade, a obra de todos.
Olha só na criação. O Pai é quem planeja, quem fala a palavra. O Filho é o agente, quem executa. E o Espírito Santo é quem sustenta, quem participa. E na redenção, a mesma coisa. O Pai é o autor do plano. O Filho realiza o plano na cruz. E o Espírito é quem aplica isso na vida das pessoas. É uma dança, uma harmonia perfeita. Agora pausa. Muita atenção aqui, porque este é talvez o ponto mais importante para a gente não entender tudo errado. Ter papéis diferentes não significa de jeito nenhum que um é maior ou mais poderoso que o outro. Não existe hierarquia de valor. E para não deixar nenhuma dúvida, o Credo Atanasiano, um documento super antigo e importante, coloca um ponto final nessa discussão. A frase é clara: não existe primeiro ou último, maior ou menor. As três pessoas são coeternas e coiguais, iguais em divindade, em glória, em tudo. Então, para a gente fechar, vamos amarrar as ideias principais. Primeiro, a Trindade é um só Deus em três pessoas. Segundo, o Pai é a fonte eterna da divindade. Terceiro, ele se revela de duas formas incríveis, como o Criador soberano e como um Abba, um Pai super íntimo. E quarto, eles sempre agem em unidade perfeita. E para terminar, fica aqui uma provocação para a gente pensar. O que acontece quando a gente junta essas duas ideias? A de que o grande arquiteto do universo, do cosmos inteiro, é ao mesmo tempo um pai relacional, um papai. Essa tensão, ela é uma das coisas mais profundas e transformadoras do pensamento cristão. Refletir sobre isso, bom, pode mudar a forma como a gente enxerga tudo. Valeu pela companhia